Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vós nos resgatastes, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizestes de nós um reino e sacerdotes para o nosso Deus. Aleluia. Sexta-feira, quarta semana da Páscoa, vamos dar início à nossa reflexão do 14º capítulo do quarto Evangelho, versículos de 1 a 6. João 14, 1 a 6. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida, disse ele. Não tem outro jeito de irmos ao Pai que não seja através de Jesus. Portanto, quem salva é Jesus, porque foi ele que foi enviado pelo Pai para esta missão: salvar a humanidade. Ele, Jesus, ele é o Salvador. É ele o único que nos conduz ao Pai. Não esqueça disso. Ele é o único que nos leva ao Pai e o único capaz de nos salvar. Ele e somente ele, Jesus. Por isso, o nosso coração não pode ficar perturbado. Por isso, a gente não pode permitir que o nosso coração fique desequilibrado. Por isso, a gente não pode perder o eixo. Por isso, a gente não pode perder a tranquilidade, a paz, a serenidade. Por quê? Porque é Ele que nos salva. E Ele veio para deixar isso bem claro. Ele que nos salva. E assim Ele nos convida para que se concretize desde já na nossa vida o processo de salvação. Ele nos convida, nos convoca, nos conclama: tenhamos fé. Fé nele. Porque ter fé nele é ter fé no Pai dele, que nós não vamos cansar de lembrar a nós, é nosso Pai também. Fé. É a fé nele que nos salva. É a fé nele, Jesus, o Filho unigênito, que nos conduz ao Pai. A fé. É ela que nos ajuda a resistir, por exemplo, neste tempo difícil de pandemia. Se está difícil para nós, para os que não têm fé, está muito mais difícil. São aqueles que têm fé, que têm encontrado um sentido e um significado para esse tempo difícil de pandemia. São aqueles que têm fé que estão resistindo. São aqueles que têm fé que estão ajudando outros, para que eles não sucumbam, para que eles não fiquem numa situação pior do que pior é a situação. Então é preciso termos fé nele e de que ele quer o melhor para nós, como por exemplo a morada eterna, que é a morada com ele e com o Pai dele e com o Espírito Santo. Ou seja, ele nos garante que retornaremos para a pessoa de onde saímos. Nós retornaremos para aquela experiência da satisfação total, da felicidade que tínhamos antes da nossa encarnação, Então voltaremos no fim ao princípio. Retornaremos ao grande jardim, que está lá no Gênesis,
e com o qual o texto do Apocalipse é concluído. O grande jardim onde tudo o que precisamos está. Quando Deus será tudo em todos, como outrora Ele fora. Vida eterna. Nós a tínhamos, a perdemos por causa do pecado, mas Jesus garante que Ele nos dará essa vida de volta. Mas para isso é preciso ter fé e trilhar com Ele o retorno para o Pai. Tenha um bom dia.